Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Hoje vamos falar sobre os múltiplos de um número natural. Observe o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ele é infinito. A palavra múltiplo está ligada à operação de multiplicação. Para obter o conjunto dos múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pelos elementos do conjunto dos números naturais. Preste atenção nas situações resolvidas a seguir para que você entenda. Primeira situação: obter o conjunto dos múltiplos de 5. Então, eu vou fazer as multiplicações. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E assim por diante. Eu multiplico o número 5 por todo o conjunto dos números naturais. Veja que eu vou ter uma quantidade infinita de multiplicações. Os resultados dessas multiplicações são o que nós chamamos de múltiplos de 5. E vamos indicar por um M maiúsculo e o número 5 entre parênteses na frente. Então, representaremos assim: múltiplos de 5 igual 0, 5, 10, 15, 20. O número 15, ele é múltiplo do número 5. O número 10, ele é múltiplo do número 5. Note que esta sequência de múltiplos, ela é infinita. Nós representamos isso colocando estes 3 pontinhos aqui depois do último número. Segunda situação: Paulo coleciona miniaturas de carros. Para saber quantas miniaturas de carro ele tem, ele está contando de 3 em 3, a partir do 0, conforme a representação abaixo. Então, eu tenho 0, 3, 6, 9, 12, 15 e etc. Dizemos que essa sequência que Paulo está utilizando para contar a sequência dos números são os múltiplos de 3. E vamos indicar assim: múltiplos de 3 igual 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. E a sequência é infinita. Eu indico por 3 pontinhos. Conclusão: o múltiplo de um número é o produto desse número por um número natural qualquer, ou seja, multiplicando por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Agora sim, né? Agora nós entendemos o que é o múltiplo de um número natural. Informações muito importantes. A sequência dos múltiplos de um número natural diferente de 0 não tem fim, ela é sempre infinita. Esse fato é indicado pelas reticências, os 3 pontinhos, colocadas no final. O primeiro elemento desta sequência de múltiplos vai ser sempre o 0. O 0 é múltiplo de qualquer número. 4 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. Então, nós sempre começamos a sequência dos múltiplos de um número pelo 0. Todo número é múltiplo de 1. Observe os múltiplos do número 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Todo número é múltiplo de si mesmo. Por exemplo, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 1 é 3. Então, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. O único múltiplo de 0 é o próprio 0, pois multiplicando todos os elementos do conjunto dos naturais por 0, eu sempre vou obter como resultado o 0.
Então, os múltiplos de zero têm um único elemento, o próprio zero. Para determinar uma sequência de múltiplos, fazemos as multiplicações, como já foi explicado acima. Agora, vamos descobrir se um número é múltiplo de outro, sem precisar fazer a sequência. Faremos apenas uma divisão. Se a divisão for exata, ou seja, se o resto for zero, o número é múltiplo. Se a divisão não for exata, o número não será múltiplo. Observe os exemplos. Rafael, como eu faço para descobrir se 738 é múltiplo de 6? Vou ter que fazer a sequência toda dos múltiplos? Não, Júlio. Basta dividir 738 por 6. Se a divisão for exata, ele é múltiplo. Veja como se faz. Nós dividimos 738 por 6, obteremos 123 como resposta e o resto da divisão é zero. Logo, a divisão é exata. E 738 é um múltiplo de 6. Então para saber se 898 é múltiplo de 8, basta efetuar a divisão por 8. Exatamente. Se a divisão de 898 por 8 for exata, ele é múltiplo. Então, nós vamos efetuar a divisão e verificamos que o resultado é 112 e o resto é 2. Logo, a divisão não é exata. E o número 898 não é múltiplo de 8. Antes de propor questões para você resolver sozinho, vou mostrar alguns exemplos de possíveis exercícios sobre múltiplos de um número natural. Exemplo 1. Escreva o conjunto dos múltiplos de 4 e o conjunto dos múltiplos de 6. Então, os múltiplos de 4, eu multiplico 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E eu faço algumas das multiplicações da tabuada do 4. E como resposta eu indico múltiplos de 4, então o M maiúsculo, o 4 entre parênteses na frente, é igual. Abre chave para indicar que isso é um conjunto de números e coloco os números aqui dentro. 0, 4, 8, 16, 20, 24, 28 e coloco a reticências, os 3 pontinhos, para indicar que esse conjunto é infinito antes de fechar a chave. Para achar o conjunto dos múltiplos de 6, eu vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar o 6 pelos números naturais, por 0, por 1, por 2, 3, 4. E os múltiplos de 6 serão todos os resultados das multiplicações, ou seja, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e eu coloco os 3 pontinhos para indicar que este conjunto é infinito. Exemplo 2. Maria Clara está tomando uma medicação de 6 em 6 horas. Hoje, a mãe de Maria Clara deu o remédio para ela às 8 horas da manhã. Quais horários a mãe de Maria Clara irá administrar as próximas 2 doses para ela neste dia? Vejam, os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, etc. Maria Clara tem que tomar a medicação de 6 em 6 horas. Ela tomou a dose inicial às 8 horas da manhã, ou seja, 8 horas mais 0 igual a 8. A segunda dose será 6 horas depois da primeira, então 8 horas mais 6 horas, ela vai tomar a próxima dose às 14 horas. E a terceira dose, ela vai tomar depois de 12 horas, né? O próximo múltiplo de 6. Então, 8 horas mais 12 horas, ela toma a terceira dose às 20 horas.
Exemplo 3. Escreva os múltiplos de 5 compreendidos entre 9 e 36. Veja que aqui eu quero apenas uma parte dos múltiplos de 5, não quero todos. Para resolver, primeiro eu calculo alguns múltiplos de 5. Então vamos lá. 0, 5, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20, 5 vezes 5, 25 e por aí vai. Depois eu vou pegar apenas os que estão entre 9, ou seja, maiores que 9, e 36, ou seja, menores do que 36. Então eu vou pegar o 10, o 15, o 20, o 25, o 30 e o 35 apenas. Exemplo 4. Escreva os múltiplos de 4 compreendidos entre 10 e 42. É um exercício bem parecido com o anterior. Primeiro eu vou escrever a sequência dos múltiplos de 4 e depois eu vou verificar quais são maiores do que 10 e menores do que 42. Ou seja, eu vou considerar apenas o 12, o 16, o 20, o 24, o 28, o 32, o 36 e o 40. Exemplo 5. Determine somente os 6 primeiros múltiplos de 10. Então, eu vou fazer 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. E 10 vezes 5, 50. Então, aqui eu tenho os 6 primeiros múltiplos de 10. Agora, eu vou deixar alguns exercícios para você treinar esta questão dos múltiplos de um número natural. Questão número 1. Escreva o conjunto dos múltiplos dos seguintes números naturais. Veja, ele pede o conjunto todo. Como ele é infinito, não se esqueça de terminar sua resposta com as reticências. Questão 2. Determine os elementos dos seguintes conjuntos. Múltiplos de 7 menores que 40. Então, não será um conjunto infinito. Você vai pegar apenas uma parte dos múltiplos de 7. E por aí vai, múltiplos de 11 menores que 50. Também eu quero uma parte dos múltiplos de 11, não todos. Múltiplos de 5 menores do que 20. Múltiplos de 5 maiores do que 10 e menores do que 30. Se você tiver dúvida, volte nos exemplos anteriores. Exercício 3. Considere a tabela de números abaixo. A pergunta: quais números da tabela são múltiplos de 10? Segunda pergunta: quais números da tabela são múltiplos de 2, mas não são múltiplos de 10? Então, eu não posso pegar nenhum número que apareceu no item A. E para finalizar, quais números da tabela são múltiplos de 5 e não são múltiplos de 2? Então, eu vou escolher aqui elementos entre os múltiplos de 5 que não estão no item B. Exercício 4. A professora Mara pediu a um aluno que dissesse o menor múltiplo de 4 e que cada aluno seguinte dissesse o múltiplo de 4 seguinte, em ordem crescente. Então, nós começamos aqui. O primeiro aluno falou 0. O próximo falou 4. Em sequência, o aluno falou 8. E assim, sem pular nenhum número, cada um dos 35 alunos da classe teve sua vez de falar. Pergunto, item A, qual foi a resposta do 10º aluno? Item B, e a resposta do 20º aluno? Item C, e qual foi a resposta do último aluno? Para resolver esta questão 4, eu aconselho que vocês escrevam os 35 primeiros múltiplos de 4. Questão 5. Em uma sala de aula, o número de alunos presentes é múltiplo de 8. E esse número é maior que 30 e menor do que 40. Quantos alunos estão na sala? Aqui também eu aconselho que vocês escrevam os múltiplos de 8 para poder resolver a questão.
Questão 6. Verifique com cálculos se o número 154 é múltiplo de 6. Será que é? A gente aprendeu um método bem simples para fazer isso usando a divisão. Em todos os itens deste exercício, utilize aquele método que envolve a divisão. Se tiver dúvidas, volte no exemplo e olhe novamente. E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!